E aí entra também uma coisa importante de falar como é que eles conquistaram a primeira fortuna, né? Vocês já devem ter ouvido falar da Bayer, sabe? Aquela marca de medicamento, aquela marca de Sim. agrotóxico, algumas coisas assim, né? Sim. Tinha um. Se é Bayer, é bom. Eu lembro dessa daí. Oh, é ótimo. Se é Bayer, você pode ter certeza que é maravilha. Então, tinha um senhor chamado Mayer Amstel Bayer, que ele morava na Alemanha, isso 1700 e alguma coisa, antes da Revolução Francesa. E aí ele se muda para Londres para poder vender joias. Ele vendia joias e né, já estava ali com joia, tudo. Por que não emprestar um dinheiro a juros ali, fazendo uma agiotagem de bairro? Coisa pequena, coisa modesta, tá? Aí ele começou a ter um problema, porque os ingleses daquela época, eles só gostavam de comprar de ingleses. Aí ele pensou, putz, eu tenho esse nome alemão, vou ter que assumir o nome inglês. Aí ele assume o nome Child Hot. Por quê? Porque ele tinha na loja dele uma inscrição daquela estrelinha, sabe? Dois triângulos, um para cima e outro para baixo, no sinal vermelho. Em alemão, Hot significa vermelho e Child, sinal. Aí ele fala, já tem isso aqui na minha parede mesmo, né? Vou assumir esse nome de Child Hot. E aí é assim que começa a família, né? Mas como é que eles fazem a grande bolada? Porque, veja, até ali 1815, eles até 1800, eles tinham dinheiro, eles foram começando a ganhar influência. Na Revolução Francesa, eles se aliaram com alguns banqueiros legais, assim, aí começaram a ganhar uma boa grana. Durante aí, até 1810, 1815, eles começaram a fazer alguns empréstimos, mas eles eram os acionistas minoritários, entendem? Eles não eram os majoritários nesse tipo de empreendimento, porque eles ainda não tinham tanta grana, não tinham tanto capital. A grande bolada que essa família faz acontece na Batalha de Waterloo. O que acontece? Esse Mayer Amstel ele teve 4 ou 5 filhos, umas 2, 3 filhas. E aí ele criou um plano. Ele disse o seguinte: um dos meus filhos vai para Munique, o outro filho vai para Londres, o outro filho vai para Paris, o outro filho vai para Milão, na Itália. Ou seja, ele distribuiu os filhos dele em 4 ou 5 casas da Europa. Por quê? Porque família kit de criança, é uma outra forma de falar. Mas por que ele fez isso? Porque naquela época, quando queria se fazer uma transação internacional, me vê aí 2 toneladas de milho, você tinha que mandar o ouro de navio. E isso é caro, entende? Porque você tinha que botar o frete, o transporte, a segurança, tal, não sei o quê. E aí qual foi a grande sacada para eles começarem a enriquecer antes da grande bolada, tá? A sacada ali desses primeiros 15 anos do século XIX. Quando uma empresa fazia uma venda com uma empresa inglesa fazia uma venda com uma empresa francesa, a empresa inglesa pagava para o Child Hot na Inglaterra, a empresa francesa pagava para o Child Hot na França, e aí eles mandavam cartas e acertavam o balanço. Vocês entenderam? Não precisava fazer uma transferência física de dinheiro, porque nas várias transações eles iam se equilibrando e ia ficando tudo certo. Isso aí foi um sistema bem, bem inteligente. Eles aprimoraram aquilo que os templários já faziam na Idade Média, né? Muito bem pensado. Tá. E aí, por causa desse sistema, eles criaram uma logística de comunicação formidável. O bispo, você vê, ele era bispo da Igreja Católica da Revolução Francesa, mas ele era totalmente revolucionário, totalmente pedreiro livre. Ele dizia o seguinte: é, eu fico sabendo das coisas que acontecem no fronte de batalha 1 ou 2 dias antes pelo meu amigo Child Hot do que pelo correio oficial do exército francês. Era esse nível de comunicação que eles tinham, entende? Era uma coisa absolutamente formidável. As notícias corriam, porque eles tinham vários postos, aquela coisa bem Império Romano, vários postos que chegava uma pessoa, ia correndo de cavalo. As notícias chegavam antes do que as notícias oficiais do exército, entende? Esse é o nível. Tá. Agora, como foi a grande bolada? A grande bolada foi o seguinte: Napoleão ia ter a batalha decisiva. E aí, o grande Duque de Wellington, um protestante quase católico, ele trava a batalha com o Napoleão. E aí, o que os irmãos da família Child Hot fazem? Eles se reúnem e todos eles pegam o máximo de empréstimo que eles conseguem.
Eles alavancam até não poder mais. Estão emprestados, endividados até a última. E aí, o irmão francês, ele observa a batalha a uma distância segura, lógico, mas em loco. Ele vai observar a batalha ele mesmo, entendeu? A batalha de Waterloo. E aí, quando Napoleão perde a batalha, imediatamente quando ele vê que a derrota já é certa, ele corre para a fronteira, manda um barco a jato, um barco a vela, chega na Inglaterra e conta pro irmão, Napoleão perdeu a batalha. Aí o que que o Child Hot o que que o Child Hot conta para os jornais ingleses? Socorro! Napoleão venceu a batalha. Naquela época já existia bolsa de valores. Todo mundo começa a vender desesperado, porque ele começa a insinuar vários boatos de que o Napoleão agora estava pegando barcos e ia invadir a Inglaterra e tal, não sei o que. A bolsa de valores derrete e ele começa a comprar tudo. Tudo, 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 tudo. E aí, quando chega a notícia oficial de que, na verdade, os ingleses ganharam, aí tudo volta ao preço oficial e ele ganha uma bolada. Faz o Jota. Faz o Jota. Mas é dinheiro assim, eu não sei mensurar. É muita, 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 muita grana. Criança Kate de Inside Information. Foi assim que eles fizeram o grande dinheiro, entende? E aí eles fizeram um filme muito legal, esse filme, da década de 30, 1930, A Casa dos Child Hot. É um filme que apareceu, foi estreado na Inglaterra e conta a versão deles, lógico, dos acontecimentos da família. Muito lindo o filme, muito engraçado. Eu gostaria que vocês assistissem depois, fica a recomendação. Não é um filme historicamente preciso, muito pelo contrário. É totalmente fake news. Mas vai contar a versão deles. E aí, na versão do filme, esse episódio da Bolsa de Valores, ele, cara, assim, mas é uma mentira, bicho. Ele fala que é o seguinte: as notícias começa a cair, chega notícias do nada assim que a bolsa tá caindo, aí o Child Hot vira assim para a esposa dele, minha querida esposa, não importa se nós vamos perder nossa família, você vai continuar me amando mesmo? Aí ela responde, eu continuei te amando mesmo que você seja pobre. Então eu empenharei a fortuna para que o dinheiro da Inglaterra possa sustentar, né? A bolsa não cair, eu vou impedir de cair, eu vou salvar a economia inglesa. Venda, venda tudo, venda tudo. Aí depois a gente chega a notícia, oh, graças a Deus, esse dinheiro é dos ingleses, porra. Bicho, olha, sinceramente, é uma das coisas assim, são heróis, heróis mesmo. Acredita, Goin. Acredito. É isso. Estamos aqui para salvar vocês, né? Ah, se não fosse vocês. Então é isso aí. Fizeram a bolada. Confia. Confia, confia. Confia no Jota. Patriotas. É assim que eles fizeram a bolada. E beleza, beleza, né? Depois de fazer bolada, o que que eles resolveram fazer? Revolução, tem 2000 anos que estão fazendo isso, né? 2000 anos assim que destroem a ordem de Cristo para escolher a revolução na figura de Barrabás. Então vamos financiar a revolução em tudo quanto é lugar desse mundo. Aí começa a guerra, são eles por trás, tanto que a mãe do Amstel, quando ela morre mais ou menos em 1860, é dito que ela disse no leito de morte para algumas das criadas que estavam com ela: se meus filhos não quisessem, não haveria nenhuma guerra no mundo. Isso aí é para fazer a gente pensar, né? Isso aí é para fazer a gente pensar. Tá, eu quero voltar a falar agora da França e do que aconteceu na França. Mas antes, colocou o vídeo do Orlando Fedeli. Me diga se vocês conseguem escutar. Do YouTube. Bem, mas depois vocês assistem. Basicamente, ele diz o seguinte: o nacionalismo é um meio para o fim do internacionalismo. Você dissolve a cristandade e reunifica numa outra coisa. Eu gosto de citar o professor Orlando, que em história, apesar de teologia não ser muito boa na cabeça, mas em história ele é top. Ele é top mesmo. Tá. Alguém quer falar alguma coisa? Eu tenho uma dúvida sobre Napoleão ainda.
Manda. Por acaso foi ele que fez o primeiro Banco Central? É, difícil falar desses, Ah, então tá. mas não foi ele, não. Cara, um assunto de muito interesse meu que eu ainda quero estudar, talvez até escrever alguma coisa a respeito, são sobre as revoluções no século XVII, de 1600 e pouco. Porque no século XVI, 1517, acontece a Revolução Protestante, a Reforma Protestante, aí anglicanismo, tal, não sei o quê, e aí começa a Revolução Inglesa, a Revolução Gloriosa. Cara, que não tem nada de gloriosa, foi tudo um combate anticatólico, favorecer o pessoal do lado de lá, entendeu? E aí, bem, quando eles conseguem liberdade de direito, as primeiras coisas que eles fazem é o Banco Central inglês, e 15 anos depois surge a 200 metros do primeiro Banco Central, a primeira Casa dos Pedreiros Livres. Então não foi Napoleão Bonaparte, mas esse povo aí. Isso é um assunto muito interessante, cara. Tá, mais alguma coisa? Não, isso aí, obrigado. Inclusive, Matheus, só para complementar um pouquinho, já na época da Revolução Protestante já tinha um comportamento, né, assim, centralizado financeiramente falando, né? Sim. Então já tinha uma movimentação muito forte, patrocinando inclusive as revoluções protestantes no quesito armado, tinha sim uma movimentação financeira muito forte. Então mesmo que não tivesse um banco central na época, mas já tinha um comportamento, sabe, de centralizar o dinheiro. Sim, totalmente. Eu tô tentando dar uma corrida, viu, pessoal? Porque já foi o quê? Uma hora. Hoje a gente vai até umas 8h30, pelo que eu planejei. Um pouco mais aí, mas tô tentando uma corrida, porque senão. Você vê, a gente tá falando tudo isso e nem entramos na Mirar de Voz ainda. Tá, mas é importante. Agora eu vou falar do que aconteceu na França. Alguém... Isso é uma pergunta boa de fazer. O que vocês lembram da escola, a última coisa que aconteceu na França? Porque assim, a gente lembra Revolução Francesa, Napoleão, aí, não sei, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Guerra Franco-Prussiana, isso ensina na escola. Alguém lembra de alguma coisa que aconteceu na França durante esse século? Cara, a última coisa que eu aprendi na França, sobre a França na escola, né? Aprendi entre aspas, foi, foi a execução dos monarcas a execução dos monarcas, cara, e a invasão e as invasões napoleônicas de uma maneira muito mal falada, né? O professor de, vamos supor assim, de direita, católico já tinha sido expulso. Aí colocaram uma moderninha, uma comunista e falou, né, cara? Ah, não, o rei só bebia, só fazia festa, coisa do tipo. Aí de Napoleão vai falar da questão de Portugal, Brasil. Sim, Aí depois sim. vai falar já vai, aí pula, né, para Pombal, depois já vai para Independência, aí dá um salto enorme, né? Mas É, assim, ninguém sabe mais ou menos, ninguém sabe, já aprendeu de escola pelo menos nada sobre a França nesse período, né? não tenho uma lembrança não. Tá. Isso aqui. Cara, tá. Por que falar da França pra gente conversa? Porque a França não é um país eco qualquer. A França é o coração da Europa, é um país importantíssimo para a igreja, para a cristandade, país de. País muito importante sempre foi. Bom, o que acontece na França? Vamos lá. Começa em 1789 a Revolução Francesa, e aí a Revolução Francesa, de modo geral, acaba ali em 1815 com Napoleão Bonaparte. Quando Napoleão perde, é derrotado, ele vai. A última vez que ele é derrotado, né, ele foi derrotado duas vezes, a segunda derrota ele vai exilado para a ilha de Elba. Fica muito longe. E lá ele morre misteriosamente com a mesma substância química que mataram. Mataram não, que morreu misteriosamente também o nosso Dom Vital. Morte de pedreiro livre, certamente. Né? Envenenamento de água aquatofana. Tá, mas quando Napoleão perde, aí volta a monarquia dos Bourbon. Ou seja, volta a monarquia dos Bourbon. Um dos parentes do Luís XVI é colocado como rei da França. E aí ele assume como o rei Luís XVIII. E aí de 1815 até 1830 tá aí a dinastia católica. Dinastia tradicional, digamos assim, né? Dinastia tradicional na França. E olha, uma série de protestos, uma série de revoltas ali dentro. Eu não sou especialista nisso, estudei bem por cima, só para entender isso que eu vou dizer para vocês. Em 1830, acontecem as revoluções de julho de 1830. Aí o que acontece?
na França, derrubam a dinastia dos Bourbon e instauram a dinastia do Orleans. É muito engraçado, porque o primeiro rei dessa nova dinastia chama Luís Felipe de Orleans. Não é Bragança, mas é Luís Felipe. E também amigos, pedreiros e tal, não sei o quê. O tio, se eu não tenho nada, foi o tio desse Luís Felipe, ele votou a favor da morte do primo dele, Luís XVI, durante a Revolução Francesa. Uma família sem muitos escrúpulos, né? E aí nessa dinastia dos Bourbon, acontece lá os 3 dias gloriosos de revolta, que matam as pessoas, tal, aí exilam o rei antigo e instaura a dinastia dos Orleans. Nesse livro aí que eu li também, fala que... Fala não, tá na Wikipédia isso, depois eu acho isso pra vocês. Sabe quem que era o ministro das finanças do Orleans? Era a família da criança quente. Ele, em pessoa, era o ministro das finanças dessa segunda monarquia, da monarquia liberal constitucional da França. Então, você imagina, foram 18 anos de segunda monarquia, da monarquia liberal constitucional, em que estavam altamente endividados com essa família. Isso é muito interessante de pensar. E aí, em 1848, acontece... Acho que isso aqui eu anotei, peraí. Acho que tá na apresentação, eu esqueci de mostrar. Não botei não. Bom, depois eu edito aqui o PowerPoint e coloco. Mas em 1848 acontece a instauração da Segunda República Francesa, porque a Primeira República considera que foi durante a Revolução Francesa. E aí, de 1848 a 1852, o sobrinho do Napoleão Bonaparte se declara eleito presidente da França. Aí, de 1852 a 1870, ou melhor, em 1852, o sobrinho do Napoleão III, ele se coroa também imperador da França. Aí volta o império, não da dinastia dos Bourbon e nem da dinastia dos Orleans. Volta aí a dinastia dos Napoleão. Em 1870, o Napoleão III perde a Guerra Franco-Prussiana. Isso é um detalhe muito importante, porque na escola a gente fala lá de Alsácia e Lorena, aquelas guerras lá, mas não fala que era o sobrinho do Napoleão, não fala por que voltou. Bicho, simplesmente esquecem de contar pra gente que é o sobrinho do Napoleão que assumiu. O pano de fundo sempre é o imperialismo, né? Não, porque a gente passa agora numa situação de imperialismo, né? E aí, pronto, já daqui a pouco fala da Primeira Guerra Mundial e não falou nada ainda do que aconteceu nesse período. Então, e aí o Napoleão bota pra fora o ministro da Fazenda, o ministro das Finanças, corta os empréstimos, faz aquele protocolo padrão que o tio dele fez, e eles ficaram mordidos. Diz ali no livro que eu li que foram 2 décadas assim horrorosas para os negócios deles. E aí acontece a Guerra Franco-Prussiana, né, entre a Alemanha e a França. Aí o Napoleão III ele perde, ele é destituído. Eu creio que em 1870, e aí em 1870 é instituída a Terceira República Francesa. Volta a ser uma república. Aí essa república, eu tenho até que abrir aqui para ver. Essa Terceira República, ela vai até 1918, se eu não estou enganado. República Francesa. A Terceira República Francesa. A Terceira República vai de 1870 até 1940, tendo aí, durante a República Francesa, um breve espaço da Comuna de Paris. Ou seja, fizeram comunismo e tal. Aí, em 1940, a França perde para um alemão austríaco da Segunda Guerra. Não dá para falar o nome porque não tem problema, mas assim... Pintor austríaco, né? Pintor austríaco. Perde para ele. Aí fica sob o domínio alemão durante esse período, e aí vem a Quarta República Francesa, em 1945. Aí a República Francesa dura de 1945 até maio de 1968. E aí entra em vigor a Quinta República Francesa, que é essa república que está vivendo agora, a França. Então vocês vejam assim, é uma desgraça o que aconteceu com esse país. É o golpe dentro do golpe, né? Alguém sabia dessas coisas? Eu fui descobrir isso há pouquíssimo tempo atrás. Alguém sabia? Não, tô sabendo agora. Cara, não sabia. Não sabia, não. Cara, sobre a República
terceira, né, a Terceira República Francesa, é bom ressaltar que houveram 3 ou 4 presidentes jujubas, né, para não dizer Sim. outras coisas, né? E também, na minha opinião, foi a que mais, tirando a primeira, foi a que mais perseguiu os cristãos. Tirando igrejas, alguns centros religiosos, entre outras coisas. Para mim, foi um dos piores momentos da Igreja Católica, foi a Terceira República Francesa. Eu acredito, cara, se você quiser preparar um material aí, uma aula sobre isso aí, seria muito interessante, viu, cara? Eu não sou grande conhecedor disso daí, eu só tô mencionando os fatos. Mas, o Rui, você falou que foram 3 revoluções, eu não sei se foram 3, foram 4, foram 5, foram mais, menos. A história da França é essa tragédia aí, cara. Muito triste, muito triste. Enfim, tá, século XIX. Ainda sobre o século XIX e reforçando. Por que eu tô falando do século XIX? Porque para entender o liberalismo e entender contra o que os papas estavam lutando, precisa entender isso aqui. Então a gente já tá aí 1h30 conversando sobre esse tema. Não chegamos na mirar em voz, mas é essencial, tá? Aí acontece o seguinte, depois ali do Congresso de Viena, é desfeito o Sacro Império Romano-Germânico, aí entra em vigor o Império Austríaco. Tem que estudar mais nesse sentido, mas já é uma derrota para a Igreja Católica de algum modo isso daí. Aí começa ali com Bismarck, durante 1860 mais ou menos, a reunificação alemã. Então esse nacionalismo aí que você vai desintegrar as identidades locais para unificar dentro de um governo só. Aí o Bismarck faz a guerra contra a França. Na Itália, a Itália, não existia a Itália como a gente conhece hoje. Existia o Reino de Nápoles, o Reino de Milão, o Reino de Sicília, o Reino não sei o quê. Bismarck 33. Né? Ele foi muito anticatólico, inclusive o sistema previdenciário que a gente usa hoje no Brasil tem mistura dele, né? O sistema previdenciário piramidal, essas coisas todas vêm do Bismarck. A gente usa até hoje. Até hoje. E na Itália acontece a unificação alemã, a unificação italiana, óbvio. Unificação italiana. Que o rei de Nápoles, se eu não estou enganado, derruba em vários estados papais, domina, mata um monte de gente, persegue padre, persegue clero. E aí, por fim, o Papa ele se declara, eu acho que é o Papa Pio IX, se eu não estou enganado. Não, eu acho que é o Bento XV. Acho que é o Papa Bento XV, ele se declara prisioneiro do Vaticano, prisioneiro de Roma, e aí todos os papas até Pio XI se declaram prisioneiros do Estado italiano. Porque em 1930, alguma coisa, o Mussolini ele faz o acordo do Vaticano e resolve a situação. Mas enfim, mais uma revolta. Aquele Garibaldi que é celebrado aí no Rio Grande do Sul, Arthur, como o libertador de 2 mundos, né? É o pedreiro livre de 2 mundos, porque ele ferrou lá com o Rio Grande do Sul, de um certo modo, aí depois foi lá para a Itália, aí fez lá a coisa, enfim, planos dos pedreiros livres, ataque de todos os lados. Inclusive milícias privadas, né, Matheus? As máfias na Itália, elas eram todas braços armados, né? Pagos pelos pedreiros livres, né? Pela rapaziada aí do G com esquadro, com régua. O G esquadro com passo, né? Compasso, obrigado. Isso porque não está sendo propriamente uma aula, isso está sendo um panorama introdutório para a gente poder ler o restante, né? Eu gostaria muito de fazer uma aula sobre isso com muito mais detalhes, mas eu acho que isso aí vira um curso, muito possível. E claro, eu também teria que estudar muito ainda para fazer uma coisa dessa. Tropa do Compasso. Um curso mesmo. Dá para falar várias horas e horas e horas sobre isso. Grande Orlando. O Zandragueta existe um grupo que é permitido apenas aos pedreiros. E até aqueles que não se declaram, né, fazem toda uma questão de adentrar, né, dentro daquela organização, baseada nos ritos de iniciação dos pedreiros. Então tem um mafioso americano que hoje ele tá com uma... Cara, eu não conheço tanto a Revolução Farroupilha, mas coisa boa não foi. Só sei isso.
Mas enfim, tem um mafioso nos Estados Unidos que tá bem famoso aí no YouTube e tal, ele vai em um monte de podcast, e ele foi o mafioso mais alto a sair da máfia e sair vivo, né? Não foi preso, nem nada, ficou preso, enfim. Mas ele saiu desse mundo. E aí ele conta como que foi a iniciação dele na máfia. O rito de iniciação da máfia dele, máfia de Nova York, era colocar um santinho, santinho, né? Imagem de santo, na mão, fazer um corte na mão, ou seja, misturar o sangue com o santo, e aí o chefe da máfia acendia o isqueiro, botava fogo no santinho, e aí ele fechava a mão, dizendo as seguintes palavras: se o dia tu quebrares o juramento do segredo mafioso, que tua alma queime no inferno como queima esse santo na tua mão. Satânico, né? Satânico uma coisa dessa. Muito satânico. Você só sabe mais se você for mais graduado, Isso. é muito parecido porque de fato nasce com essa vertente aí. Bizarro. Muito parecido com os pedreiros livres, isso aí. Né? Tá, então a gente falou da Itália, falamos da Alemanha, falamos da França, falamos... Teria que falar um pouco do carlismo, que é um assunto que eu preciso estudar mais, mas resumidamente o carlismo era o pretendente Dom Carlos era o pretendente católico ao trono, e aí ele é impedido de assumir, vira uma guerra, uma danação danada, pedreiro livre para tudo quanto é lado, tal, não sei o que. Eu não me preparei o suficiente para entrar tanto nesses detalhes. É só um panorama assim do quanto que a gente não sabe do que aconteceu no século XIX, como é um século pouquíssimo estudado e como é necessário para entender a Mirari Voss. Eu acho até que, se vocês puderem comentar no chat, só da explanação vocês já estão entendendo melhor quais são os erros que o Papa Gregório XVI está combatendo. A liberdade de imprensa, a liberdade de associação, né, de consciência, as ideias anticlericais, o galicanismo, tudo aí decorrido, derivado desse século revolucionário. Agora eu quero voltar aqui para meu tela do PowerPoint. Peraí. Estão vendo o PowerPoint? Ainda não, Matheus. Ainda não apareceu não aqui. Deve estar aparecendo, né? Tá aparecendo sim, Matheus. Sim, Kleber. O Papa Gregório XVI estava numa tremenda confusão. O século não estudado nas escolas, que basta falar os fatos rutos para rejeitar o liberalismo e suas consequências. Perfeito. Recomendo o livro A Maçonaria contra a Igreja, o Estado e a Moral, de Dom Antônio Macedo Costa. Certo. E também, não deu para falar propriamente, mas é importante que seja dito, o século XIX foi o século do liberalismo, inclusive na economia. A Revolução Industrial e tal, tudo mais. O camponês, na Idade Média, tinha, acho que, 4 refeições por dia, comia carne várias vezes por dia, trabalhava 4 ou 5 meses e descansava 6 meses de férias. Assim, o camponês da Idade Média vivia muito bem, muito bem. Agora, Matheus, pode falar. só para ter uma noção de como o dia a dia do camponês medieval era tão tranquilo que ele separava o sono em 2 fases. Ele dormia 2 vezes durante a noite, para você ver o tempo de sobra que eles tinham para a vida, né? E hoje, na modernidade, a gente trabalha, parece o quê? Que fica 24 horas ligado no trabalho e ainda é insuficiente. Parece que é insuficiente o que a gente está fazendo do trabalho. Trabalha muito, ganha pouco e não é o suficiente trabalhar esse tempo todo. Olha, Kleber, eu só não sei se eu quero ser um camponês da Idade Média, porque a tecnologia da privada é uma coisa, assim, essencial para a vida humana, sabe? Isso aí eu sou 100% a favor da humanidade. A privada é uma das maiores invenções da humanidade. Pô, bicho, o que era isso, velho? Você ir pro meio do mato é uma coisa muito... Não dá, velho, assim, privado... E tiveram nobres que morreram, né? Porque na época o sistema de descarte não era tão seguro assim. O cara podia se infiltrar dentro do castelo e...
Complicado. Não era. Se a gente conseguir pegar, né, de volta com a tecnologia que a gente conseguiu até o momento, tudo bem. Mas voltar Tecnologia, tudo, aí. iPhone. Internet é bom, essas É. coisas tudo bom. Agora, privado, eu não abro mão, cara. Assim, privado, eu não abro mão, bicho. Mas sim, o. Exato, quero ser um camponês da Idade Média com banheiro moderno, é isso aí. É. Não sei, tem que ver esses assuntos aí. Mas tá, o camponês da Idade Média ele vivia muito bem. E aí, nesse período de uma gloriosa revolução industrial, né, de aprimoramento tecnológico, o povo, bicho, trabalhava 16, 18 horas por dia. Por que que nessa época surge o proletariado? Por que que surge esse termo, proletário? É aquele que vende a sua prole, porque os meninos com 3, 4, 5, 6 anos de idade já estavam lá em fábrica, trabalhando feito louco, e era condição insalubre. As crianças morriam, já assim, tinha crianças que ficavam na porta de máquina, na porta de fábrica, esperando a criança que ficava mexendo aqueles rolo compressor assim, morrer, aí pegava outra e botava lá. Era isso, cara. Isso era a revolução industrial, essa beleza, essa desgraça. Essa que é real. E por que que surgiu a revolução industrial? Porque houve uma grande concentração do capital na Inglaterra na mão de banqueiros. E aí os banqueiros botaram todo, tiraram todo mundo das terras, do campo, desapropriaram. Teve uma loucura generalizada isso daí ali na Inglaterra. E aí financiando todo mundo ali dentro da cidade e tal, prostituição, quase uma República de Weimar, né? Prostituição para todo lado, gente pobre, miséria, não sei o quê. Pois é, foi isso aí. E eu ia falar disso depois, mas já que tocamos aqui na Inglaterra, que é muito importante, o Duque de Wellington, que venceu Napoleão Bonaparte, depois que ele se aposentou de general, de almirante e tal, do exército, ele foi se enveredar pela política. E olha, ele era protestante, ele era anglicano, se não estou enganado, mas ele era muito ele era muito aberto aos católicos. Quando houve a Revolução Gloriosa de 1650, os católicos eles perderam uma série de direitos. Alguns direitos eles perderam em 1650, outros direitos eles perderam já na Constituição da Igreja Anglicana, né, no cisma anglicano. Então os católicos eles não podiam assumir certos cargos públicos. Os católicos eles tinham certas restrições de culto. A igreja tinha umas restrições quanto ao seu poder e tal, não sei o quê. E aí o Duque de Wellington, nessa primeira parte aqui, ó, de 1828 a 1830, ele acaba. Ele acaba com tudo isso daí, ele dá direito dos católicos, ele faz umas coisas muito boas, e ele faz um ato, que depois vocês pesquisem aí, contra aquele povo, sabe? Aquele pessoal lá, e aí desagrada esse povo. Em 1829, quando Dom Miguel Em 1829, já respondo aqui as perguntas, pessoal. Em 1829, 1828, 1829, quando Dom Miguel se proclama rei de Portugal, o Duque de Wellington foi e apoiou Dom Miguel na sua causa. E pelo que eu li, isso foi um dos motivos que levaram à deposição dele, porque ele é deposto, ele perde a maioria parlamentar. Em 1830, acontece uma série de revoltas. Eu não achei muito material sobre isso, achei pequenas menções, mas uma série de revoltas. Parece que o povo inglês se rebela, desestabiliza o governo, e aí o partido dos Tories, que é o conservadorismo raiz, o partido de direita mesmo, os melhores assim, eles perdem o poder para os liberais devido a essa série de coisas aí, né? Ao fato de apoiar os católicos, de ser contra aquele pessoal lá e de apoiar Dom Miguel. Enfim, antes de continuar aqui, deixa eu responder aqui o que vocês falaram. Esse pessoal aí recomenda algum livro que trate a vida no medieval? Eu não conheço, cara, não conheço tanto. Isso. Tem alguma coisa? Eu só conheço alguns vídeos, Matheus. Eu posso passar para o pessoal. Inclusive, o Rui deixou uma pergunta aqui: se o camponês tinha bafo devido à dieta. Não. Você vê que a escova de dente já existia desde o Egito Antigo. Então, na Europa medieval, eles já tinham um sistema de higienização bucal, não como a gente usa hoje, né?
Mas eles já usavam plantas, ervas que faziam asepsia da boca e ainda deixavam um cheiro muito bom. Então é muito mito realmente que fazem a respeito do medievo. A respeito do livro, né, o Matheus disse que não tem, eu também não conheço, mas eu posso pegar alguns vídeos que encontrei, né, desmistificando essa época, muita mentira mesmo. Arthur Bisotto tem os livros da Jean Pernod, muito bons mesmo, sobre cavalaria, Templários e Santa Joana d'Arc. São muito bons, recomendo. Isso. A pessoa encontra os livros até na Alexandria Católica, encontra também alguns blogs, acho que da TFP, eu acho que deve ter bastante. Você encontra os PDFs. Mas eu também já ouvi essa questão do dente, né? Ah, eles andavam tudo fedido, né? Inclusive os filmes, né? Colocam eles com roupas, né? Rasgadas, sujas. Não era assim. Se você vê, no Egito Antigo já tinha sistemas, né? De higienização bucal, né? Asepsia de peles e essas coisas todas. Pô, imagina na Europa medieval se eles não usassem essas coisas, né? E é engraçado porque, falando sobre o Egito Antigo e o período medieval, nos filmes, né, que analisar, eles retratam como se o Egito Antigo fosse mais, vamos dizer assim, limpo que a época medieval. Exato. Eles mostram o povo na antiguidade, né, os filmes, eles colocam realmente a era antiga mais, assim, realmente estruturada, as pessoas são mais bonitas, as pessoas são mais bem vestidas, têm um jeito de se pôr, né, de se manifestar bem mais polido, e os filmes que retratam o medievo são pessoas, assim, realmente burras, ignorantes, vestem mal, comem mal, e sempre colocam o clero, né? Sempre um clero corrupto, usurpador e alienador. É basicamente nesse sentido aí que fazem. É mais uma tentativa de sujar a imagem da igreja, né? A gente já percebe isso. Sim, tanto que tem um filme, né, não sei se é americano, não sei se é britânico, que se chama Coração... Não é Coração Valente, não, perdão. É sobre um soldado, né? Um soldado medieval. Que eu me esqueci completamente o nome do filme. Onde o clero diz assim: mulher bonita é pecado, toda mulher bonita vai pro inferno. Sim. Eu acho que é esse o nome mesmo, Coração Valente, que tem aquele rapaz que fez o Coringa, né? Eu esqueci agora o nomezinho Coração dele. Valente, eu acho É que é isso do mesmo. Mel Gibson. Tá, eu acho que O cara fala que Coração Valente é da Escócia. da Escócia, que mostra a luta do... Ah, esqueci o nome dele, cara. Mas é um filme muito legal Muito mesmo, eu bom. gosto bastante. Tem outra retratação que é até do filme A Cruzada, que ele coloca que não pode queimar os corpos porque isso vai destruir a alma. A igreja não ensinava isso, não. É admitido, sim, a cremação justamente em situações de exceção como a guerra. Então a igreja sempre ela entende que a pessoa pode cremar os corpos em situações de doenças, de guerras, é possível, né? Agora, em situação normal, não. Nessa situação era permitido, justamente. Então o filme bota o bispo como um cara que quer tomar o poder, roubar o poder do imperador ali no momento da guerra, e ainda fala uma coisa dessa. Não é verdade, não é nem doutrina católica isso. Quem é que tá por trás de Hollywood pra ter tanto filme anticatólico assim? Fica a pergunta. Exato. Fica a pergunta. Aí, respondendo aqui duas perguntas. Kleber, dá pra gente conversar mais disso no sábado? Dá pra gente conversar sim. Por favor, manda lá no grupo, naquela mensagem que eu mandei, falar sobre a Idade Média, que a gente conversa sobre isso. Aí o Rui perguntou, onde estudar história com tanta desinformação? Aqui nesse grupo. Eu não conheço outro lugar. Exato. A gente... Não é presunção, mas não encontro. A questão é agora, antes de falar... Só completando aqui, Lucas, só completando. Pessoal, aqui Sim, perfeitamente. a gente é católico de verdade, então a gente vai falar a verdade. Simples, entende? A gente estuda, tem bons materiais aí no canal do Flores Carmélia a respeito de história. O professor Orlando fala bastante coisa. O professor Eduardo Cruz, lá no Thread Talk, ele fala bastante coisa muito, muito boa. São sensacionais os podcasts dele. Mas, assim, o conteúdo que eu tenho, o aprendizado que eu tive, foi assistindo o vídeo aqui, pega um PDF ali e tal. Agora, se tu quiser fazer um curso de história, cara, eu não sei. Sinceramente. Né?
Até porque a gente pegou materiais deles, né? Do professor Orlando Fedeli, também do Trad Talk, né? Essa parte histórica. Então, eles também tiveram contribuição, mas não foram só eles. Não. Então, Se quiser fazer um curso de história na mesma pegada do Orlando Fedeli, tem que fazer o do Marcelo Andrade. Ele é aluno do Fedeli. Eu não assinei ainda o curso, mas eu ele utilizou os esquemas do Fedeli para fundamentar as aulas dele. Se quiser fazer um curso de história, né, na pegada do Orlando Fedeli, tem que fazer do Marcelo Andrade. Rui, as outras perguntas a gente vai deixar para falar sábado, tá? Sobre a live do Controvérsia, não vamos falar hoje. A live sobre o Cogos, se der tempo. Eu tô vendo, talvez não dê, mas se der tempo, vamos. Já tava pelo menos para a pauta de hoje. Tá. Sim, é o que dá para falar hoje, né? Quer alguma coisa, Lucas? Sim. Oi? Sim. Antes de começarmos a falar sobre outro assunto, né? Me lembrou um pouco, ao falar sobre Duke Wellington, o Oswald Mosley, né? Que ele foi uma pessoa acusada, tanto que perdeu muito apoio, de ajudar os católicos. Ele queria tirar aquilo de, não, todo membro da alta nobreza britânica tem que ser anglicano, senão é escorraçado e é proibido de adquirir como se diz? A nobreza. Então, interessante isso aí. Não sabia. Mas pra você ver, geralmente quando o cara é mal na história é porque ele é bom. Quase sempre é isso. Quase sempre. Às vezes não, na Segunda Guerra Mundial, pagando pedágio aqui, todo mundo é mal. Eu não gosto deles, enfim. Tá, então vamos ver se a gente dá prosseguimento aqui. Então, o Duque de Wellington caiu, e aí teve a Guerra de Secessão, a Guerra Civil Portuguesa, que Dom Miguel, o católico, nas palavras do Papa Gregório XVI, o rei mais católico de toda a cristandade, Dom Miguel infelizmente perde para Dom Pedro IV de Portugal, que é Dom Pedro I do Brasil, Dom Pedro IV de Portugal. E nessa Guerra Civil Portuguesa, o Dom Pedro IV, o Pedro Pedreiro Livre, ele se junta com os ingleses, com os espanhóis, com os holandeses, e forma uma coalizão para vencer o pequeno estado português. E aí não teve muito jeito. Espanha aqui não é a monarquia, não é a dinastia, não é o carlismo, né? Aqui a Espanha virou uma bagunça aquilo ali também. Muita revolução, tal, e tava uma outra dinastia lá ligada com esse povo aí não deu. O Dom Miguel perdeu a guerra. E Dom Miguel, quando faz a Vila Francada, recomendo isso aqui, olha, assistam, recomendo fortemente um podcast uma entrevista do professor Eduardo Cruz, naquele canal Resistência Cultural, sobre a Vila Francada. Essa sim, a verdadeira independência saudável de Portugal, que acabou com a Revolução Liberal do Porto. Quase esqueço de falar, mas a Revolução Liberal do Porto foi a Revolução Francesa em Portugal. E ontem, quem não assistiu o hangout que eu fiz com o nosso amigo, irmão também, o Rafael, lá de Portugal, Rafael da Silva, ele fala uma coisa muito interessante. Os mesmos que estiveram por trás da Revolução Liberal do Porto, em 1820, estiveram por trás também do assassinato do rei português, em 1908, e da instauração da República Portuguesa em 1910. É um assunto bem interessante isso daí. Pena que não dá para tratar mais com tanta profundidade. Mas aqui tudo isso, eu acho que agora a gente vai começar a falar da Miralha e Voz. Tudo isso aqui, essas quase 2 horas, foram só uma pequena introdução para a gente entender o contexto histórico de todas um brevíssimo panorama, um breve injusto, tá? Porque isso aqui deveria ser muito mais estudado. É o mínimo do mínimo para entender o que foi o século XIX. É isso. Então, antes de começar a Miralha e Voz,